Prezados alunos, iniciando então mais um bloco de aula, falando ainda de propriedade, nos resta falar aqui nesse nosso estudo ainda das hipóteses de perda da propriedade. Em que situação uma pessoa perde a propriedade? Uma, quando ela aliena o imóvel. Quando ela vende esse imóvel, quando ela doa, quando ela permuta, quando ela faz qualquer operação de transferência de propriedade, ela perde a propriedade. No caso também, pode a propriedade ser perdida por uso capião. Isso quer dizer que a pessoa tem um imóvel, mas dele não faz questão, não vai atrás, e uma outra pessoa passa a ocupá-lo dentro dos prazos que nós mencionamos, 15, 10, 5 anos, a pessoa adquire a propriedade, enquanto que a outra, que era o proprietário, perde a propriedade. Pode ser a propriedade perdida também por renúncia, por abandono, tá? A propriedade ela pode ser ainda perdida por penhora, leilão e arrematação judicial, tá? A pessoa tem um imóvel que foi penhorado por conta de um débito de execução fiscal, tem um débito de execução fiscal, um débito de execução judicial, tá? Nesse caso, e aí o débito não é saldado, a dívida é levada até a parte de alienação de um bem, do bem, e vem uma outra pessoa e arremata o bem, oferece o valor e deposita em juízo o valor do bem. A outra hipótese também de perda da propriedade é a chamada desapropriação, como nós já mencionamos. Na desapropriação, o imóvel ele é tirado definitivamente do patrimônio do particular e passa ao poder público, passa à utilização do poder público. Então essas aqui basicamente são as hipóteses de perda da propriedade. É quando nós falamos então que a pessoa deixou de ser o proprietário, tá? Mas seguindo aqui o rol do artigo 1225, com relação aos direitos reais, vamos entender cada um deles, ainda que sucintamente, para que tenhamos aqui uma noção. O próximo direito real, dentre os previstos no rol do artigo 1225 do Código Civil, é o chamado direito de superfície. O direito de superfície está previsto no Código Civil, no artigo 1369 e seguintes. E em que consiste o direito de superfície? Consiste na possibilidade, consiste na concessão que o proprietário de um determinado terreno faz para que uma outra pessoa faça uma construção ou uma plantação no seu terreno por um determinado tempo. Essa operação, esse negócio, essa tratativa é feita mediante escritura pública que é levada a registro perante o cartório de imóveis. Essa concessão da superfície para a construção pode ser gratuita ou onerosa. No final do tempo que foi estipulado para a construção ou para a realização da plantação, tudo aquilo que ficou pertence ao proprietário, salvo se houver uma estipulação em sentido contrário no contrato. Então, se houver um contrato dizendo que depois de construir vai haver ali uma indenização para a pessoa que construiu por conta das benfeitorias que foram feitas, aí sim, concluído o tempo, o superficiário ele vai sair do imóvel, deixando as benfeitorias que fez, recebendo uma indenização. Do contrário, toda a construção ou plantação no final do prazo passa a pertencer ao proprietário do imóvel. Uma outra modalidade de direito real, um outro direito real, são as chamadas servidões.
previstas no artigo 1378 e seguintes do Código Civil. As servidões, elas são um direito real que se constituem a partir da necessidade de um prédio com relação a um outro. E aí se institui um ônus com relação àquele prédio que irá beneficiar o prédio que precisa aqui da servidão. A servidão, então, é um encargo que é imposto a um prédio, tá? Por conta da necessidade de uso, de utilidade de um outro prédio, de um outro imóvel que pertence a uma outra pessoa. São exemplos de servidão. A passagem de tubulação de água que é feita pelo terreno do vizinho para poder chegar a um determinado outro imóvel é exemplo, tá, de servidão. Nós temos ainda também a chamada servidão de passagem, quando um imóvel ele está lá no final daquilo que antes era um terreno só, e aí ele não tem saída para a rua, ele está todo fechado. Necessariamente deve haver ali uma espécie de passagem, um chagãozinho para que os habitantes daquele imóvel lá do final possam ter acesso ao imóvel e dele sair para a rua. Nesse caso, o que nós temos aqui é a chamada servidão, tá? A servidão, ela pode se constituir, de uma forma aparente, tá? Se num prazo de 10 anos sempre foi assim, nós teremos, vamos dizer aqui, que uma constituição espontânea dela, tá? É possível também que haja aqui uma espécie também de negócio, tá? De tratativa, possibilitando a utilização ali da servidão, tá? Um outro direito real previsto no rol do artigo 1225 é o de usufruto, tá? O usufruto ele vem disciplinado especificamente no artigo 1390 e seguintes do Código Civil. O que é o usufruto? É muito comum nos divórcios, nas separações, se ouvir essa expressão: o imóvel ficou para os filhos com usufruto. O que é usufruto? Usufruto é um direito real, tá? De o beneficiário fruir, ele consumir e servir-se das utilidades dos frutos que um bem produz. Ou seja, além da pessoa usar em benefício próprio, a pessoa também pode auferir, no caso de um imóvel, a pessoa pode auferir ali os frutos que esse imóvel lhe renda. Então, é possível que a pessoa não more, tá, naquele imóvel que ela tem usufruto. Ela pode alugar o imóvel, tá? Isso porque ela pode utilizar-se dele para benefício próprio ou também para alugar e auferir os frutos do que o imóvel lhe gerar. Diferentemente do uso. No uso, nós temos aqui uma situação que o titular do direito de uso, ele pode apenas usar o imóvel de acordo com as necessidades da sua família. Então, ele não pode, diferentemente do usufruto, dar qualquer destinação, tá, ao bem que não seja no sentido de beneficiar a si, a sua família, até mesmo apropriar-se dos frutos da coisa, mas assim, isso de acordo com as necessidades ali da sua família. Então, enquanto no usufruto
o titular, o beneficiário do usufruto, ele pode alugar, ele pode fazer nesse sentido o que ele bem entender, só não pode vender o imóvel, tá? Porque ele só tem o usufruto, tá? No uso, ele vai usar para fins pessoais, e se ele fosse apropriar de qualquer fruto, isso deve ser de acordo com as necessidades da sua família. Tipo assim, o estabelecimento de um comérciozinho, um negócio pequeno ali no qual trabalhe o beneficiário do uso e o seu grupo familiar, em uma atividade voltada para o sustento, tá? Nesse sentido. Então, o uso é também uma modalidade de direito real. Na sequência, nós temos o chamado direito de habitação. O direito de habitação, tá? Diferentemente do uso, o uso a pessoa pode usar para qualquer fim. No direito de habitação, nós temos uma situação mais restrita, tá? No direito de habitação, a pessoa vai utilizar o bem exclusivamente para a sua moradia, tá? Confere ao habitador o direito de ocupar o imóvel com a família, dependentes, hóspedes, só que aqui o beneficiário desse direito, ele não pode emprestar, não pode alugar, não pode vender, não pode fazer nada, tá? Ele vai apenas usar para fins de residência, para fins de moradia. Um parêntese, o direito de habitação aqui, ele também atinge e alcança na sucessão, na hipótese de morte de alguém, o cônjuge que ficou desse casamento, de modo que aquele imóvel no qual o casal morava, ele não pode ser vendido pelos filhos, apesar de ser objeto de herança, uma vez já aberta a sucessão, aquele imóvel ele não vai poder ser vendido, porque há o direito de habitação da viúva, do viúvo, do cônjuge, de modo que essa viúva, esse cônjuge não pode ser colocado na rua, não pode ser tirado fora do lar. Então, é muito importante o corretor de imóveis ter cuidado quando for lidar com situações de sucessão aberta, para verificar se aquele imóvel não é o único que o casal tinha e se o cônjuge continua morando no imóvel, porque se a pessoa morar ainda no imóvel, inevitavelmente você não vai conseguir fazer qualquer negociação, porque o direito de habitação dessa pessoa vai impedir qualquer tratativa sobre esse bem, tá? Isso é, então, o direito de habitação. Nós temos ainda na sequência o direito do promitente comprador, está previsto no artigo 1417 e seguintes do Código Civil. O direito do promitente comprador é o direito real à aquisição do imóvel quando nós temos uma promessa de compra e venda na qual não há a pactuação de arrependimento, que é celebrada por instrumento público ou particular registrado no cartório de imóveis. É aquela situação que lá na disciplina de operações imobiliárias nós explicamos. Isso, o direito real como direito do promitente comprador vai ocorrer todas as vezes em que houver essa celebração da promessa de compra e venda, atendendo todas essas condições, todas essas exigências, de modo que aqui nós teremos uma segurança jurídica maior para o promitente comprador. Então, se de repente houver uma penhora judicial que incida sobre o imóvel em decorrência do débito da pessoa em cujo nome o imóvel esteja, no caso, vamos imaginar que aqui nós estivéssemos falando de uma sucessão que caiu, que aí nós temos uma penhora recaindo sobre o imóvel, mas por uma dívida do falecido, ou o que quer que seja,
uma promessa de compra e venda na qual não vai haver ainda a total quitação, não vai haver a transferência da propriedade. Se houver uma penhora judicial que incida sobre esse imóvel por uma dívida da pessoa que se está negociando, o promitente comprador pode pegar esse documento, esse contrato e mostrar: não, esse imóvel aqui foi vendido para mim. Foi vendido antes do ajuizamento da ação, foi vendido, portanto, dentro do prazo que poderia ser vendido. Então, esse é o direito do promitente comprador, direito real do promitente comprador. Ainda como direito real, nós temos o chamado penhor, tá? Penhor, previsto no artigo 1431 e seguintes do Código Civil, é diferente de penhora. Não confundir penhor e penhora. Penhor aqui é o direito real de garantia que recai sobre coisas móveis. Então, se eu assumo uma dívida e como garantia dessa dívida eu dou o meu carro, o que eu vou fazer vai ser constituir um penhor sobre um bem móvel, tá? E qual que é a diferença para a penhora? A penhora, ela já é um ato judicial que ocorre na tentativa de se tirar determinado bem do patrimônio do devedor de uma maneira forçada, de uma maneira compulsória e levá-lo para a entrega ou para a venda, para a satisfação de uma dívida com um credor. Isso é a penhora, ou seja, há um devedor demandado judicialmente com a obrigação de satisfazer determinada dívida. Essa pessoa não paga essa dívida, a justiça inicia então os atos de constrição patrimonial, os atos de se pegar bens, patrimônio dessa pessoa. E aí a justiça inicia pelo bloqueio de contas, depois passa a pesquisa de veículos, passa depois a pesquisa de imóveis, encontrando bens que sejam suscetíveis de penhora, sejam suscetíveis dessa busca judicial, a justiça então determina a penhora. O bem, quando ele é penhorado, ele é retirado do patrimônio do devedor e é colocado à disposição da justiça para fins de quitação da dívida. É importante também, nesse ponto, já que eu estou fazendo essa distinção entre penhor e penhora, acrescentar também que no contexto da penhora nós temos a chamada indisponibilidade de bens. A indisponibilidade, ela é muito parecida com a penhora, mas tem uma particularidade. A penhora, uma vez registrada lá na matrícula do imóvel, ela impede que o imóvel seja negociado e vendido. Então, se você, corretor de imóveis, pega o imóvel para vender e lá na certidão aparece uma penhora de um processo judicial da vara tal, esqueça, você só vai conseguir vender, você só vai conseguir finalizar qualquer tratativa de compra e venda se houver a baixa dessa penhora. No caso aqui da indisponibilidade de bens, da mesma forma, o imóvel não vai poder ser vendido, ele não vai poder ser alienado, negociado, tá? Todavia, diferente da penhora, que o bem é tirado do patrimônio do devedor, na indisponibilidade de bens não. O bem continua lá no patrimônio do devedor, todavia, esse bem ele não vai poder ser disposto pelo devedor. Ele não vai poder ser alienado, não vai poder ser negociado, ele vai ficar ali em indisposição judicial. É comum isso acontecer quando há um conjunto de bens já penhorados, um determinado processo suficientes para garantir a dívida, e aí a justiça acaba encontrando bens e acaba determinando
um bloqueio a mais, tá? Em qualquer caso, na penhora ou na indisponibilidade de bens, uma vez ocorrido isso, é possível, tá, haver a desconstituição da penhora, da indisponibilidade, comprovando-se que aquele bem não pode sofrer penhora, não pode sofrer indisponibilidade. Por exemplo, argumentando que se trata de um bem de família. Então, o advogado pode comprovar, levar elementos para que o juiz verifique que aquele imóvel ele é o único que fornece a condição de moradia digna à família do devedor e sua família, e portanto deve ser liberado da penhora, ok? Um outro direito real é a hipoteca. Enquanto o penhor é o direito de garantia real que recai sobre bens móveis, a hipoteca é o que recai sobre bens imóveis, no caso de casa, terreno, apartamento, fazenda, enfim, todo e qualquer bem imóvel, ele é dado em garantia por hipoteca. Você vai lá na Caixa Econômica pegar um empréstimo e exigem de você uma garantia. A garantia que se vai constituir é a hipoteca, prevista no artigo 1473 e seguintes do Código Civil. Nós temos ainda a anticrese. A anticrese, ela hoje quase não se usa mais. Ela, de uma certa forma, se encontra em desuso, mas ainda é possível. Como é possível se estabelecer, se fazer tratativas envolvendo anticrese? O que é a anticrese? A anticrese é como se fosse também um direito de garantia. É um direito de garantia misturado com uma compensação. Como assim? O beneficiário da anticrese, ele é credor de uma dívida de uma pessoa que tem um imóvel alugado. Então, a anticrese gera o direito de recebimento dos frutos desse imóvel como compensação da dívida. Então, você me deve 50 mil reais, tá? E você tem um imóvel que rende ali 5 mil reais todo mês. Então, eu vou ficar recebendo por 10 meses os aluguéis de 5 mil reais até formar o montante de 50 mil reais e assim quitar a dívida. Isso é a anticrese, tá? Uma outra modalidade de direito real é a concessão de uso especial para fins de moradia. A concessão de uso especial para fins de moradia, ela não é tão antiga, ela já vem a ser mais recente em decorrência de algumas situações particulares que ocorreram. Ela é de 2007, tá? O que é a concessão de uso especial para fins de moradia? É um direito que é dado a um beneficiário de ele morar em um imóvel público que é insuscetível de uso capião. Não existe uso capião, tá, de bens públicos. E aí, eu não lembro bem, não recordo bem qual foi o ano, que houve uma situação em São Paulo de um imóvel, não sei se foi São Paulo ou Rio de Janeiro, um imóvel que ele era um prédio público que foi desativado, e aí várias pessoas foram morar nesse prédio, tipo que invadiram. E aconteceu que por conta de não ter estrutura ali, o prédio desabou e aí várias pessoas morreram, idosos, crianças, tudo mais. E isso fez com que a legislação ela fosse repensada. E aí no ano de 2007, a Lei 11.481 incluiu o inciso 11 no Código Civil para acrescentar que é direito real a concessão de uso especial para fins de moradia, tá? Temos ainda a concessão do direito real de uso, tá? A concessão do direito real de uso é a concessão do direito de se usar um bem público, tá, ou particular para determinadas finalidades previstas em lei ou no contrato.
tá? Então, imagina ali que numa determinada praça o poder público faz uns quiosques, tá? E o poder público concede o direito real de uso ali daquele quiosque para a comercialização, para a venda de determinado produto, enfim, já tem toda uma finalidade que é estabelecida na lei, no contrato de concessão. Então, a concessão do direito real de uso é o direito que é dado a um particular de utilizar um bem público segundo as finalidades que são ali estabelecidas no contrato, tá? Nós temos ainda o chamado direito de laje. O direito de laje, ele está previsto no artigo 1510-A e ele prevê, ele assegura ao beneficiário a possibilidade de, no pavimento superior de um determinado imóvel, fazer ali uma construção diferente da unidade que está abaixo. Ou seja, há uma laje, literalmente, e em cima dali vai se construir, vai se fazer uma edificação, que vai ter um sequencial de IPTU, uma inscrição imobiliária diferente do imóvel de baixo, que vai ter ali a especificação de uma fração ideal, vai haver ali um registro isolado no cartório de registro de imóveis, tá? E a constituição se dá de forma onerosa. Uma pessoa paga a outra pelo direito de construir acima do seu imóvel, formando uma unidade distinta daquela que se encontra no pavimento abaixo, tá? Eu ainda elencava nas minhas aulas a enfiteuse ou aforamento como um direito real. Todavia, a enfiteuse ela já não mais se encontra prevista no artigo 1225. É porque o CPC, foi o Código Civil de 2002, ele extinguiu as enfiteuses, porém determinou que aquelas que já estavam constituídas, elas deveriam ser obedecidas até o final. Mas, professor, o senhor está falando e o que é enfiteuse? Enfiteuse ou aforamento era um direito real que era concedido para o particular, pelo poder público, para esse particular usar uma determinada área para fins de construção de um imóvel. Então, assim, muitos imóveis no centro de Belém, eles eram do ente municipal. No geral, aqui no caso de Belém do Pará, administrados pela CODEM. Então, havia ali a constituição da enfiteuse, né? E pela enfiteuse, o particular ele usava o terreno, fazia a construção e ele pagava com uma certa periodicidade um valor, que poderia ser mensal, poderia ser anual, pagava uma pensão, tá? E no caso de venda, se o poder público não resolvesse ficar com o imóvel, o particular tinha que pagar o chamado laudêmio. Laudêmio era 2,5% do valor correspondente ao terreno, à área na qual ali o imóvel se encontrava situado. A gente vê alguns casos de enfiteuse constituída, tá? Que precisam ser finalizadas. Então, recente, por exemplo, eu atuei na legalização de um imóvel que havia a constituição de uma enfiteuse. E nós tivemos então que dar baixa, extinguir a enfiteuse, fazer todo o procedimento
na Codem, pagar o valor do que seria esse laudêmio pela extinção da enfiteuse, para que então o imóvel pudesse ser regularizado e passado para o nome do cliente. Isso porque o novo Código Civil, que no caso é do ano de 2002, o nosso atual Código Civil, ele extinguiu a enfiteuse, disse que não poderiam mais ser constituídas enfiteuse, e aquelas que tivessem sido constituídas seriam obedecidas, seriam cumpridas até o momento de se extinguir, até o momento de dar baixa nessas enfiteuses. Então, senhores, no ponto que é relevante o corretor de imóveis ter conhecimento da legislação, do direito, nós temos então aqui como conteúdo essa nossa conversa resumida, tá, nesses 12 blocos de aula. Isso porque, como eu sempre explico, cada tópico desse aqui que a gente tem de aula, o direito das coisas, o direito das obrigações, numa graduação de direito a gente leva 6 meses estudando, detalhando e tudo mais. Mas aqui eu estou procurando apresentar os institutos voltados sempre para a nossa prática imobiliária, para que o corretor de imóveis tenha noção, tenha ciência daquilo que é. Obviamente, aqui o professor ele é um facilitador, o que não exime o aluno de ir atrás de mais informação, de aprofundar o estudo, de pesquisar, de ler material na internet, de buscar conhecimento em livros e assim sucessivamente, ok? Senhores, no mais eu desejo a todos boa sorte na trajetória profissional e muito sucesso.